Esse é mais um vídeo que eu desenvolvo um dispositivo internet das coisas para monitorar um processo aqui em casa. Em um vídeo anterior, eu mostrei como fazer pão. Dessa vez, eu vou fazer um pão de abóbora. A principal diferença é misturar na água que vai ser utilizada para massa um pouco de purê de abóbora. E você pode utilizar purê de qualquer coisa para saborizar o seu pão ou trazer outros nutrientes. Mas qual que foi a motivação para fazer esse vídeo? Normalmente nas receitas que envolvem massa com fermentação, é muito comum a gente ler ou ouvir alguma coisa do tipo deixe fermentar até a massa dobrar de tamanho. Eu utilizo um pote para fazer a fermentação algumas vezes e eu notei que após um período de fermentação, a tampa do pote chega a abrir. O pote que eu utilizo é esse aqui. É uma tigela bem grande da Tupperware e após um tempo de fermentação, a tampa ela explode. Ou seja, alguma coisa está acontecendo aqui que a pressão aumenta enquanto a fermentação acontece. Então, de uma forma bem simplificada, o que acontece durante a fermentação? Você tem ali açúcar, que é proveniente tanto do amido quanto do açúcar que é adicionado na receita. Você tem o fermento nada mais é do que uma levedura, e essa levedura ela consome o açúcar. O processo de fermentação, ou seja, o trabalho dessa levedura na massa, gera dois compostos. Um é álcool, etanol, e o outro é CO2, dióxido de carbono, que a gente também exala na respiração. Então eu pensei o seguinte, eu quero identificar qual é o ponto da minha fermentação em que a massa dobrou de tamanho a partir de monitoramento da pressão interna na câmara, que é meu pote da Tupperware, e a quantidade de partes por milhar de CO2 no ambiente. Eu escolhi o CO2 e não o álcool porque muito provavelmente o álcool ele fica na massa e não volatiliza tanto quanto o CO2. Dessa forma, o álcool ele sai da massa durante o processo de assar o pão. O dispositivo para desenvolvimento desse hardwarezinho de monitoramento que eu escolhi aqui é o Link-to-One. É um hardware da MediaTek. Esse hardware eu acho que ele já não é mais fabricado, mas ele é um hardware bem completo. E eu escolhi ele porque o sensor que eu estou utilizando para monitorar o dióxido de carbono, CO2, ele precisa de tensão 5 volts de referência. E o ESP32 utiliza 3.3. Até poderia fazer uma adaptação utilizando um divisor de tensão, mas eu optei por utilizar esse hardware. Ele possui 2C, então eu vou estar utilizando um sensor de pressão daquele módulozinho MPU9250, que possui sensor de temperatura e pressão ambiente. Vou colocar um módulo de bateria para deixar ele externamente. Então ele tem Wi-Fi, que eu vou utilizar o protocolo MQTT para mandar mensagens para o meu broker. E em paralelo a isso, eu vou colocar uma câmera monitorando o processo de crescimento da massa até ela dobrar de volume. Então a métrica que eu estou utilizando aqui é o quanto tempo leva e qual a pressão interna para a massa dobrar de volume. Hoje está um dia bom para fazer pão, é um dia bem quente, então essa massa vai fermentar super bem. E eu espero que o crescimento não tenha uma relação diretamente associada com a pressão, ou seja, que a massa ela possa crescer e a minha referência, que é externa à câmara para dobrar o volume, também vai estar acontecendo internamente dentro da câmara. Então vamos dar uma olhadinha nesse código aqui. A primeira parte do código são as bibliotecas sendo carregadas. Então o foco principal aqui são nas bibliotecas utilizadas para os sensores. Então tem essa MK Unified Sensor, que vai ler o sensor MQ135 conforme a parametrização. As bibliotecas dos sensores Adafruit e Adafruit BMP085, que é o sensor de pressão e temperatura que eu estou utilizando também. E também nós temos para apoio a biblioteca Wire para I2C e nós temos a biblioteca de comunicação do MQTT, assim como no vídeo anterior, para envio dos dados via cliente. Eu vou deixar esse código no GitHub também, para quem quiser baixar. Só vou fazer alguns comentários aqui. Lembrando que essa é a placa Link-to-One, né, que ela está comunicando na porta com 15. Aqui a gente configura o Wi-Fi, o SSID e a senha. No MQTT Broker é um char com o endereço IP, no caso do meu broker local, eu estou utilizando o broker Aedes no Node-RED. Aqui nós temos as configurações para o MQ135 para leitura de CO2. Então existe uma relação que é feita por meio de parametrização para fazer a leitura adequada.
Note que aqui está configurado como Arduino Uno porque a referência de tensão é de 5 volts. Poderia ser utilizado um outro microcontrolador alterando a resolução da entrada, como por exemplo o ESP32, que tem uma entrada analógica de 3.3 volts e uma resolução maior de até 12 bits. Mas a escolha que eu fiz, tanto de hardware e aí por consequência também aqui no software, é utilizar semelhante ao Arduino Uno. Existe uma função de conexão e reconexão ao broker, caso esse broker caia. No setup, a gente seta os coeficientes A e B da curva de calibração do MQ135 para CO2. Isso vem da documentação do MQ135, quais são os parâmetros para cada um dos tipos de gases que desejam ser analisados. Nesse ponto, é muito importante você saber o que você está medindo. Porque, como a saída é analógica para todos os gases, cada curva vai ter uma reação. Eu sei que a fermentação do pão, por meio da equação de fermentação, vai transformar o açúcar em etanol na massa e CO2 no ambiente. Então eu estarei olhando o CO2, enquanto o MQ135 pode medir outros gases, como por exemplo a amônia, mas eu não quero detectar a amônia ali. Se você está utilizando esse tipo de sensor em ambientes que você vai ter tanto amônia quanto CO2, pode ser que você tenha ruído na tua curva de calibração, mesmo que você altere esses coeficientes. Então é importante você utilizar sensores dedicados para cada um dos gases que você deseja detectar. A porta do broker MQTT é um 883 padrão, da rede local. E como funciona a leitura das variáveis? Eu tenho no meu void loop uma função chamada sendAnalogData. A função sendAnalogData faz o seguinte: ela cria uma string que vai armazenar todos os dados, faz a leitura do sensor MQ135 e armazena na variável sensor gas. Eu tinha implementado uma função para leitura do sinal de bateria, mas eu removi isso do código, mas está aqui comentado caso alguém queira fazer uso disso. Eu faço a leitura também do meu sensor BMP, leio tanto a temperatura quanto a pressão e armazeno isso nas variáveis respectivas. E aí eu tenho a construção da minha string para envio, é uma string do tipo JSON para envio via MQTT. No item temperatura do meu JSON, eu tenho a variável temperatura. No item pressão, eu faço a leitura da pressão no sensor. No item CO2, eu faço a leitura da variável sensor gás. Construo tudo isso concatenando dentro da variável payload. E aí eu crio um char chamado aqui AnalogData com 100 posições, porque eu sei que tudo vai caber dentro dessas 100 posições do char. E aí eu utilizo o comando payload, que é a minha variável aqui string. Estou convertendo isso para do tipo char, qual? A AnalogData, que tem as 100 posições. E aí eu utilizo a função para envio desses dados. Client publish, o char AnalogData, no tópico AnalogData. E aí, se eu tiver isso conectado na serial, eu não tenho, porque esse é um dispositivo IoT desconectado, eu poderia também fazer o debug dessa mensagem. Então, para fazer essa receita de pão, você vai utilizar purê de abóbora. Eu estou utilizando aproximadamente 400 gramas para 100 ml de água. Bater isso bem no liquidificador. Se vocês notarem também nesse vídeo, eu fiz o processo de fermentação um pouquinho diferente. Eu coloquei 100 ml de água, uma colher de fermento seco, uma colher e meia de fermento seco instantâneo, o açúcar, as 2 colheres de açúcar e um pouquinho de farinha por cima. Isso vai criar uma espuminha. Isso é adicionado ao líquido do purê de abóbora. E aí você vai adicionar isso à sua massa de farinha, e isso vai ser todo o líquido da massa de pão. Também não esquecer das 2 colheres de óleo, misturar bem e sovar. O processo de sova se dá até que a massa esteja num laranjado bem uniforme e que a massa esteja lisa também. Isso faz com que seja fácil de modelar posteriormente.
Para o primeiro crescimento, eu coloquei o volume de 50 ml de massa em um copo medidor e uma função de time-lapse para a gente ver o crescimento. O restante da massa eu coloquei naquele bowl que eu mencionei anteriormente, da Tupperware, um plástico filme por cima, e aí coloquei o meu hardware por cima desse plástico. Esse hardware então ele tem bateria, ele está operando de forma autônoma, e fechei essa tampa. Deixei fermentar por 80 minutos, então 1 hora e 20 minutos eu deixei fermentando. Isso foi capaz de mais do que dobrar o volume analisado no copo medidor. O vídeo que você vê aqui é um vídeo que foi gravado acelerado em uma velocidade de 10 vezes a velocidade de fermentação. Porém, eu acelerei mais ainda no software de edição para isso ficar ainda mais rápido e não levar tanto tempo para a gente monitorar. Durante esse processo, a gente consegue ver nos dados analisados do JSON que a tampa do recipiente Tupperware chegou a explodir 3 vezes, e a gente monitora isso pela queda de pressão. No momento que eu detectava a queda de pressão, eu ia lá e fechava novamente e a gente via essa pressão subir. Por isso que a concentração do CO2 não mudou e a temperatura continuou subindo. No final da fermentação, a gente tem um valor constante de CO2. E aqui eu fico na dúvida, algo que eu vou ter que estudar ainda. O nível de CO2 ele ficou saturado, ou seja, acabou a alimentação do fermento, ele parou de produzir CO2, ou o meu sensor chegou no limite de medição. Eu vou ter que identificar ainda o que aconteceu aqui. Após a fermentação, eu dividi a massa em 2 partes. Peguei e dividi no meio. A primeira parte, eu modelei alguns pães. E a segunda parte eu abri um retângulo porque eu decidi fazer um cinnamon roll. Para fazer esse cinnamon roll é só abrir a massa no retângulo, aí eu peguei aproximadamente 50 gramas de manteiga derretida no micro-ondas, espalhei muito bem por cima da massa, joguei açúcar mascavo e polvilhei um pouquinho de canela também. Enrolei tudo isso e pela própria largura da faca fui fazendo os cortes e coloquei isso em uma forma untada também, assim como os pães. Uma coisa que eu esqueci de mostrar aqui no vídeo é de pincelar um ovo por cima da massa. Eu mostrei isso no vídeo anterior. Fica uma cor mais bonita do assamento. E o resultado do Cinnamon Roll você pode ver aqui. Eu acho que essa é uma receita bem temática para ser feita agora, na época do Halloween, se você comemora, ou se não, aproveitar os nutrientes da abóbora para fazer uma receita diferenciada. O pão fica super saboroso, o Cinnamon Roll também fica muito gostoso. Receita de pão não tem muito segredo. É farinha, água, fermento
e sal. Aí as combinações que você vai utilizar depende da criatividade. Mas no geral, esse balanço que foi apresentado no vídeo anterior e nesse vídeo vão dar uma massa muito boa. Para análise dos dados, eu utilizei o software do LabVIEW, muito semelhante ao vídeo anterior. Apenas editei o cluster de entrada da função de análise de JSON e os dados a gente pode ver aqui. Então aqui nós temos o front panel para essa análise. Rodando aqui a análise, o que a gente consegue ver? Deixa eu aumentar isso aqui para 1400 partes por milhão de CO2. Então a gente consegue detectar que a temperatura inicial começou em 26 graus e a temperatura da fermentação foi subindo conforme esperado até aproximadamente aí 29,4 e alguns picos de sinal que podem ser ignorados aqui nesse caso. Aqui a pressão atmosférica, em torno de 946, iniciou e aí quando foi fechada a câmara, isso subiu até que a tampa da Tupperware explodiu aqui. Isso aconteceu 3 vezes durante um tempo de 80 minutos. A cada 5 segundos eu estava coletando esses dados aqui. E aí a gente nota também a concentração do CO2 aumentando também bastante e a saturação comentada aqui por volta dos 1.300 partes por milhão. Uma coisa bem bacana de notar aqui é esse ponto da curva da pressão. Nesse momento, quando eu fechei a tampa, eu criei um vácuo, ou seja, eu apertei a tampa do Tupperware e selei ela. E isso criou um vácuo, então a pressão ficou menor do que a pressão atmosférica inicial, ao contrário do que nesses outros pontos aqui. Tá? Então é por isso que esse ponto aqui está com uma pressão mais baixa. Eu criei um vácuo sem querer ali no pote. Então esse tipo de análise de dados pode ser utilizada das mais diversas formas. Eu estava coletando esses dados em tempo real no broker, estava monitorando esse processo, mas eu consigo fazer uma análise aqui bem mais rápida. E eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Eu tenho me indagado bastante sobre a ciência do dia a dia. Então, o que está acontecendo ali na fermentação, como eu posso desenvolver um dispositivo internet das coisas para fazer esse monitoramento. Para aplicações industriais, eu vejo as mais diversas, inclusive a otimização de tempos de fermentação, visto que é muito comum em padarias, e padarias também são indústrias, o fundamental conhecimento do padeiro. Dessa forma, se você fornece uma ferramenta para o trabalho, você pode agilizar os processos, otimizar o tempo de produção desse tipo de produto. Então, se você ficou até aqui, muito obrigado por ter assistido esse vídeo. Compartilhe com quem pode gostar desse vídeo. A gente já atingiu a marca de 260 inscritos e eu comecei a fazer esse canal por brincadeira há muito tempo. Então, eu estou recebendo esse feedback positivo de vocês. E caso vocês tenham ideias de vídeo que vocês queiram compartilhar comigo, eu posso implementar aqui para você. O próximo vídeo que eu quero trazer aqui para vocês é a utilização de um hardware da Novus para monitoramento de processos industriais. Em especial porque esse hardware foi lançado há pouco tempo, ele se comunica com o protocolo MQTT e ele também se comunica via Modbus TCP e RTU, ora como escravo e ora como mestre. Isso permite o desenvolvimento de um gateway IoT, ou seja, um gateway internet das coisas, do protocolo MQTT, que é um protocolo voltado à telemetria, para um protocolo de comunicação industrial que é o Modbus RTU. Até a próxima, muito obrigado!